que estou gravando aqui para vocês o início, né, da aula sobre crimes contra a honra, que deu problema ali na gravação do Zoom, né, bem no comecinho. Então, vou fazer rapidamente aqui essa explanação para que não haja prejuízo. Tá? Aula 8 dos crimes contra a honra. Então, a honra tem essa previsão constitucional, então se trata de um bem jurídico de índole constitucional, é constitucional, portanto, haver um crime que proteja, ou 3 crimes que protejam a honra, né? Vai ter essa previsão lá no artigo 5º, inciso 10, tá? Então, essa aqui é a questão bem mais simples da dignidade constitucional da honra e a autorização para sua punição. Bom, honra subjetiva e honra objetiva. Existem 2 tipos de honra. A honra objetiva é a reputação do indivíduo perante a sociedade, né? Depois vocês vão ver que o crime de calúnia e de difamação, eles ofendem a honra objetiva, porque eles atribuem fatos, né, ou definido como crime, como na calúnia, ou desabonadores, como na difamação, que ofendem, né, que prejudicam a imagem da vítima perante a sociedade, perante os seus pares. E em relação à honra subjetiva, nós temos essa autoconsciência, essa autoimagem da pessoa que é lesionada no caso do crime de injúria, em que a vítima é ofendida por um xingamento, por uma adjetivação. Essa vítima é adjetivada de uma maneira pejorativa. Então, ela é chamada de burra, por exemplo. Então, ela tem uma diminuição na sua autoestima. Então, honra objetiva é a imagem da vítima perante a sociedade, honra subjetiva é a autoimagem da vítima. As imunidades, né? Existem imunidades materiais para senadores, deputados e vereadores. Para deputados, tanto faz, a Constituição está tratando aqui tanto de deputado federal como de deputado estadual. O artigo 53 da Constituição dirá que os deputados estaduais ou federais e os senadores são invioláveis civil e criminalmente, né, penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Mas há requisitos, né? Quais são os requisitos para essa imunidade dita imunidade material em relação a essa matéria dos crimes contra a honra, né? É necessário que as eventuais ofensas sejam cometidas no exercício do mandato e que tenham relação com esse exercício do mandato. Porque por que o deputado ou o senador vai ter essa imunidade material? Porque ele tem que ter liberdade para fazer a investigação, a fiscalização dos indivíduos que ocupam cargos públicos, principalmente no Poder Executivo, né? Então, falar sobre a suposta ilegalidade de um contrato público, a suposta ilegalidade de uma disputa pública, né? Sobre a ilegalidade de uma política pública implementada. Então, é preciso que esse parlamentar, seja ele deputado estadual, seja ele senador, tenha essa liberdade e essa garantia de que, ao supor uma ilegalidade do prefeito, do governador, do presidente, ou de qualquer outro gestor público ou pessoa, né, ele não vai estar sujeito a uma repressão. Ele precisa ter essa imunidade. É óbvio, tem que estar atrelado ao exercício do cargo público dele, né, de congressista. Ele não pode sair por aí falando mal da ex-mulher, ela não pode sair por aí falando mal do ex-marido ou do novo marido da ex-esposa, não, porque nesse caso, né, ele tem uma diferença pessoal com a pessoa. Não se trata de uma agressão verbal que tenha relação com o exercício do seu mandato, mas de um problema pessoal. Bom, os vereadores, eles também têm essa imunidade, mas a diferença é que é mais limitado. Os vereadores têm essa imunidade pelas palavras e votos que eles profiram no município onde eles exerçam a vereança, onde eles exerçam o mandato. Então, o vereador de Itapeva, que está em Itararé, e lá
ele ofende a honra do prefeito de Itararé, ele não está cobertado pela imunidade, porque ele não está proferindo aquelas palavras no exercício onde ele exerce a vereança, que é onde ele tem essa função fiscalizadora. Lá em Itararé ele não tem a função fiscalizadora. Então ele não está imune. E os advogados, eles têm essa imunidade profissional, por quê? Nos termos do artigo 7º, parágrafo 2º, tirando essa palavra desacato, tá? Que já caiu, o STF falou que o advogado não tem imunidade para eventuais desacatos, ele responderia criminalmente pelo desacato, mas o advogado, no exercício da sua função, no exercício de uma defesa, ao elaborar uma defesa, o advogado pode automaticamente estar colocando em xeque a honra da pessoa. Então, imagina numa defesa de uma ação de investigação de paternidade, esse advogado, ao falar que o seu cliente não é o pai, ele automaticamente está colocando em xeque a honra da mãe da criança. Então, é óbvio que o advogado tem que ter essa liberdade de supor outras situações que muitas vezes vão soar ofensivas, sem que ele mesmo, advogado, fique em risco de ser processado por um crime contra a honra. Então, ele tem essa imunidade também. Tá? E daí, nos crimes em espécie, a gente só precisa começar calúnia para estabelecer aqui essas condutas. O que é caluniar? Caluniar alguém é atribuir a essa pessoa um fato que é definido como um crime. Tá? Outras informações estarão no próximo vídeo, estarão nos outros vídeos. E essa atribuição de um fato definido como crime tem que ser uma atribuição falsa. Então, calúnia, no final das contas, é mentir atribuindo a alguém a prática de um fato que é definido como crime, mas essa atribuição é uma atribuição falsa. É mentir que o João dirige embriagado. É mentir que o José agride a esposa. É mentir que o Beto praticou um estupro. Isso é caluniar. Mas não é só essa pessoa quem calunia. Calunia também quem, sabendo que é falsa essa história, vai propalar, divulgar essa história para outras pessoas. Tudo bem? O dispositivo aqui, no parágrafo 2º, diz que é punível a calúnia contra os mortos. Então, nessa análise do tipo, a gente vai perceber o seguinte. O núcleo é imputar ou propalar, divulgar, no parágrafo 1º. Imputar no caput, propalar ou divulgar no parágrafo 1º. O tipo subjetivo é o dolo. Esse dolo tem que alcançar, inclusive, o falso, saber que está imputando falsamente um fato definido como crime. O bem jurídico tutelado é a honra objetiva, porque quando você acusa alguém falsamente de praticar um delito, você danifica a imagem que essa pessoa tem perante a sociedade. E quando é que vai se consumar? Quando a sociedade tomar conhecimento daquela ofensa. Não é quando a vítima caluniada toma conhecimento. Ela pode até não estar sabendo ainda, mas se a sociedade está sabendo daquela história falsa, e que corresponde à prática de um delito, já está consumada a calúnia. A tentativa, ela só pode ocorrer quando a calúnia, e isso vale calúnia, injúria e difamação, ocorrerem por escrito. Porque numa calúnia, injúria e difamação verbalizada, falou, consumou. Não falou, nem tentou. Então, se falou e o terceiro soube, está consumada a calúnia. A tentativa só seria possível, então, se eu tenho uma mensagem caluniadora que é por escrito e ela não chega ao destinatário. Então, ele deu início à execução do crime de calúnia que não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Nos sujeitos, qualquer pessoa pode ser caluniador. Qualquer pessoa. Agora, no sujeito passivo, eu tenho ainda alguns elementos que devem ser agregados. O parágrafo 2º diz que cabe a calúnia contra os mortos. Quem vai ser vítima? Os familiares dos mortos, os herdeiros. Cabe calúnia contra menor de 18 anos, muito embora o menor de 18 anos não responda por crime, mas ele responde por ato infracional, que pelo Estatuto da Criança e do Adolescente é um fato definido como crime. Então, se eu disser que o Pedrinho, de 17 anos, bebeu e dirigiu, e isso for falso, eu estarei atribuindo ao Pedrinho, menor de 18 anos, um fato definido como crime. Atribuindo a ele falsamente um fato definido como crime. Então, eu estarei caluniando o Pedrinho. Muito embora o Pedrinho, a rigor, não pratique crime, pratique ato infracional.
E cabe calúnia contra a pessoa jurídica? Via de regra não, porque pessoa jurídica não furta, não rouba, não estupra, mas é possível para uma pequena parte da doutrina dizer que eu posso caluniar uma pessoa jurídica quando eu invento que a pessoa jurídica praticou um crime ambiental, porque a lei dos crimes ambientais prevê a repressão penal da pessoa jurídica nos crimes ambientais que eventualmente decorram da prática daquela atividade empresarial. Então, só seria nessa hipótese a possibilidade de uma calúnia contra a pessoa jurídica. Tá bom? Era essa parte que faltava, então, por conta do defeito na gravação do Zoom, tá? Vou deixar também esse vídeo lá no... o link lá no Zap, tá bom? Até